Fala pessoal, Janser aqui. O vídeo de hoje é um vídeo onde a gente vai estar trabalhando aqui com o back-end, né? A gente vai estabilizar uma conexão com o back-end para conseguir buscar os dados, né? No caso aqui são produtos. A gente vai buscar esses produtos para o app e vai listar eles ali na tela. Por enquanto, sem nenhuma estilização, né? A gente só vai fazer essa parte aí da comunicação, tá certo? Então, já vindo aqui no VS Code, eu mudei a câmera de lado, né? Para não atrapalhar o app que vai ficar, o aplicativo vai ficar na direita, tá? Na aula passada nós criamos aqui o formulário, né? Estilizamos ele e nessa aula aqui, né? Como a gente vai precisar de comunicação com o back-end para usar esse formulário, o que a gente vai fazer aqui logo de início é comentar o modal, né? Essa parte aqui do modal que está com o formulário de adicionar produto, para depois, quando a gente tiver com a listagem de produtos correta, aí sim a gente trabalha aqui para conseguir a funcionalidade em si, né? De adicionar um produto, enfim, passar por todos aqueles passos. Então, de início, nós precisamos criar aqui uma tela que vai indicar que a lista está vazia, né? Se a gente olha aqui no XD, seria essa parte aqui, ó. Vamos vir aqui, né? Que quando nós não temos produtos e com um botão para adicionar um produto, né? Para criar um novo produto. Então, nós vamos ter um componente para isso, né? E nós vamos ter também a componente de lista, né? Que é essa aqui, tá? Fazer a listagem dos produtos. Então, hoje, vamos criar uma componente para a lista vazia. Hoje a gente não vai mexer com estilo nenhum, né? Então, vai ser só mesmo estrutura e comunicação com back-end. E aí, sim, na próxima aula, a gente pensa na estilização, tá? Na verdade, vamos fazer, já que a gente começou falando do back-end, vamos fazer a comunicação do back-end, vamos trazer os produtos e depois a gente cria a estrutura da lista ali, da componente que vai exibir a lista vazia, tá? Então, aqui, né, em produtos, como que eu penso em usar isso, né? Nós vamos ter basicamente uma componente chamada, por exemplo, product list ou products, né? E nós vamos ter outra componente também chamada, por exemplo, vou chamar isso aqui de empty list. Na verdade, ele está me sugerindo aqui esse empty list, que é o ícone que eu copiei, né? Eu já copiei aqui o ícone do XD, que seria essa imagem aqui, e chamei de empty list. Por isso que ele sugeriu ali o import. Mas vamos arrumar aqui, ao invés de... Na verdade é empty box, né? E o XD me exportou uma imagem em base 64, por isso que eu tenho essa string imensa aqui. Mas é o formato que a gente tem essa imagem, tá? Vou chamar de empty box para não confundir, tá? Fechar o arquivo ícones, né? Voltando aqui um pouco, a gente já falou de ícone, já falou dessas componentes SVG, né? Que a gente converte um SVG em um ícone, uma componente React, né? A gente já passou por tudo isso e esse empty box é um desses casos, tá? Então, eu vou ter a componente aqui, empty list, tá? Que vai ser renderizada quando não tiver dados. Só que essa questão do dado, normalmente, nesse caso aqui, a gente vai estar fazendo aqui na tela de produto, né? Ou seja, antes de eu retornar a parte visual, né? Antes de eu retornar o JSX aqui da função, da componente produto, eu posso executar funções. E é aqui que eu vou estabelecer a comunicação para o banco, para toda vez que o app carregar, né, toda vez que eu abrir a aplicação, que ela iniciar, eu já vou fazer uma requisição para o back-end, buscar os dados e exibir em tela, né, isso automaticamente, tá? Então, uma funcionalidade que a gente tem que faz isso sempre é o use effect, né? Que o use effect é um hook do React, né? E agora falando um pouco mais sobre esse hook, a notação dele é essa aqui, ó, use effect, né? A gente coloca aí os parênteses para indicar a execução de uma função. O primeiro parâmetro, se a gente até vê aqui na tipagem, ó, o primeiro parâmetro dessa função é uma callback, tá? Então é uma função que vai ser executada. E o segundo parâmetro
é um array de dependência, ó, dependency list. E a gente coloca aqui o array. Então, a forma que o useEffect funciona é que dentro dessa função callback, eu vou executar variáveis, vou executar funções, objetos, enfim, eu vou trabalhar com alguma coisa, eu vou executar algum código. E esse código, ele pode depender de alguma variável externa. Então, lá dentro dessa callback, eu uso, por exemplo, outra variável que eu tenho aqui fora, que eu criei aqui fora, um state, alguma coisa. Que essa função vai ser dependente daquela variável. E aí eu passo essa variável no array de dependência. E aí, sempre que essa variável for atualizada, sempre que o valor dela mudar, essa minha função ela é executada de novo, porque houve uma mudança na dependência e aí essa função, essa callback do useEffect, ela é executada de novo para a gente recalcular, né, o efeito, no caso o hook useEffect, né, a gente pensa em efeitos visuais ou até efeitos de cálculo de dado, né, de trazer dados, de buscar dados ou de processar algum tipo de dado. Então a gente usa o hook useEffect para isso. E quando a gente deixa o array de dependências vazio, ele só vai executar uma vez, sempre que a componente for carregada, e não vai executar mais, né? E eu falo disso, eu falo esse não executar mais no sentido de, lembra que eu falei lá, que sempre que a gente altera o estado, que a gente atualiza um state, a componente recarrega. No caso do useEffect, com a rede de dependências vazio, nesses recarregamentos aí da componente, a função aí do useEffect não vai ser executada, tá? Então a gente vai até fazer um teste aqui, tá? Eu vou fazer aqui dentro dessa função do useEffect um console log hello from useEffect. Eu vou comentar aqui a minha lista de produto. E aqui a gente não vai, na verdade, olha lá, ó, sempre que eu recarrego o app no meu terminal, ele está dando um log aqui, hello from useEffect. A gente não vai conseguir testar mais a fundo agora, porque a gente não está fazendo o controle de state, forçando essa componente a recarregar. Na verdade, a gente pode fazer isso, né? Vamos fazer, tá? Vamos fazer aqui para o exemplo ficar completinho. Eu vou criar aqui, ó, na minha lista na minha tela de produtos, eu vou criar aqui um state, tá? Então, const, eu vou chamar aqui de data e set data, que a gente vai precisar desse state já, então já vou criar, vai receber o use state, o hook, né, do React, e aqui eu vou colocar ele como um booleano, para a gente conseguir fazer esse teste. Então, o use state vai começar como false, tá? Então, dentro do meu TSX, do meu JSX, né, que eu estou retornando aqui, eu vou retornar um botão. Esse botão eu vou pegar o do React Native mesmo. Esse botão vai ter um título, né? Vou chamar aqui o título teste. E o onPress, ou seja, sempre que eu pressionar esse botão, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar o meu state. Então, vou ter um set data true. E aí, sempre que eu pressionar esse botão, ele vai atualizar o state vai recarregar a componente. Como é que eu tenho certeza que a componente foi recarregada? Eu vou colocar um log aqui, ó, console.log, fora do meu useEffect. Hello from product page product screen, né? Aqui não estou na web. Certo? Então, sempre que a tela de produto for carregada, eu vou dar um console log. Hello from product screen. No meu useEffect, dentro dele vai estar dando um console log hello from useEffect. E sempre que eu pressionar o botão, a minha componente, eu vou atualizar o state, né? Atualizando o state, a componente inteira vai ser recarregada. E aí a gente vai ver esse log aqui se repetindo e o log do useEffect vai ter só uma vez, tá? Então, vou recarregar aqui a aplicação. Lá no meu terminal ele já deu o log, ó. Hello from product screen, tá? Esse log externo. E hello from useEffect, certo? Se eu pressiono o teste, olha lá, ó, hello from product screen, mas eu não tenho mais hello from useEffect, né? Só executou uma vez, certo? Então, por que isso aconteceu? Porque o meu
o array de dependências, né, tá vazio. E se eu passar esse data aqui, ó, o data do useState como dependência do meu useEffect, agora sim, sempre que o data mudar, que o valor alterar, né, que o valor atualizar, o meu useEffect vai reexecutar, né, essa função hello from useEffect. A gente vai ver no log hello from useEffect mais vezes. Então, vou recarregar o app aqui, né, para ele limpar ali os logs. Tá lá, o hello from product screen, hello from useEffect. Se eu clico no botão, ele deu o log 2 vezes, ou seja, o useEffect foi reexecutado. Por quê? Porque a variável data foi atualizada, tá? Então, o funcionamento da forma mais básica do useEffect é esse, e nós vamos usar isso para buscar os dados do back-end, tá? Então, eu vou limpar aqui esses logs, vou deixar tudo vazio, vou deixar só o state, né, do setData, porque nós vamos usar ele para armazenar os dados que vêm do back-end. Beleza? Então, para fazer isso, nós vamos usar uma biblioteca, tá? Para fazer essa comunicação com o back-end. E que biblioteca é essa? Eu já até deixei aqui no Chrome pesquisado, né, por NPM. NPM é o Node Package Manager, né, o gerenciador de pacotes do Node, onde ficam os pacotes que a gente instala como dependência. Então, se eu abro aqui o NPM e pesquiso aqui por Axios, tá? Essa biblioteca é um cliente HTTP, né, que nós usamos tanto no browser quanto no mobile para fazer essa comunicação, né, essa ponte entre o front-end e o back-end, tá? Então, é uma biblioteca extremamente popular, tem 36 milhões de downloads por semana, tá? E, enfim, toda a documentação dela está aqui, a forma de instalação e como usar. E a gente vai estar fazendo esse uso no nosso app, tá? Então, vindo aqui no app, eu vou abrir o terminal, eu vou parar aqui o servidor Expo, né, com Ctrl C, e aqui eu vou dar um npm install Axios, tá? E ele vai instalar aqui o Axios pra gente. Não demora tanto, né? Enquanto ele instala aí, vamos ajustando aqui o app, porque no app nós temos que fazer uma certa configuração para que isso funcione, né? Para que a gente consiga fazer essa comunicação, usar o Axios em si, tá? Então, para isso, nós vamos criar um arquivo. Eu vou criar um arquivo aqui chamado, na verdade, um arquivo não. Eu vou criar uma pasta, tá? Dentro de src, vou criar aqui um new folder e vou chamar de services. Porque aqui vai ficar as coisas relacionadas a serviços do app, tá? O app tem o serviço de criar produto, tá? Então, a configuração desse serviço vai ficar aqui. E aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado api.ts, tá? Que é onde nós vamos fazer essa configuração dessa comunicação com a API. Deixa eu ver aqui no terminal, ele instalou, né? Adicionou o pacote, isso, instalado essas vulnerabilidades aqui são dos pacotes, né, das dependências que nós estamos usando. Dá para explorar isso aqui, mas isso aqui seria um outro assunto, tá? E a gente não precisa se preocupar com isso agora, beleza? Então, no arquivo aqui api.ts, primeiro eu vou importar o Axios, né? Import Axios from Axios. E aqui eu já vou criar eu vou instanciar o Axios com as configurações do meu back-end para ele me retornar um objeto que eu vou sempre usar esse objeto para fazer a comunicação, tá? Então, eu vou criar aqui a variável API. Isso aqui vai receber um Axios.create. E aqui, esse método create do Axios vai criar um cliente para a gente. E a gente vai usar esse cliente para comunicar lá com o back-end, tá? Então, aqui no create também vai ser bem simples, porque a gente não tem tanta configuração ainda, né? É tudo muito simples aqui. No create, a gente passa um objeto de configurações. E aqui dentro, ele já me sugere aqui tudo que a gente pode configurar. É muita coisa mesmo, muita coisa interessante. Mas no nosso caso aqui, a gente só vai definir o base URL, que é o URL base lá do back-end. Que como eu estou rodando local, né? Esse URL é http, localhost, 3000, né, na porta 3000.
E aqui o que vai mudar vai ser um /product, né, para mim acessar a lista de produtos, fazer um get, né, lá na lista de produtos, um post lá no /product para criar um produto, né, o endpoint, na verdade, esse depois da porta, né, /product é um endpoint que a gente vai definir quando for usar, né, a gente não vai definir aqui, porque agora é só o URL base mesmo, né, só o localhost 3000, tá? E aqui na linha de baixo eu vou dar um export default API. Beleza? Configuração basicamente é essa. Eu vou vir aqui no terminal, vou dar um npm start aqui para a gente iniciar o Expo e eu já fazer o build do app de novo aqui no emulador. Enquanto ele inicia ali, a gente vai voltar lá na tela de produto. E aqui na tela de produto, dentro do meu UseEffect, que eu vou usar o meu Axios para poder fazer essa comunicação, tá? Só que tem outro ponto que a gente tem que tomar cuidado, que é porque o Axios, ele, na verdade, essas... Só voltar aqui o comando executei errado, com uma crase ali, npm start. Agora sim, voltando, né? O Axios, ele executa funções assíncronas, né? Na verdade, a comunicação com o back-end, ela é assíncrona. Então, para trabalhar com para a gente trabalhar com função assíncrona, né? A gente não falou aqui, mas eu acredito que Leandro falou lá no curso de back-end, né? Lá ele abordou melhor o que seria uma função assíncrona, mas resumindo aqui, a função assíncrona é uma forma da gente executar funções demoradas sem travar o fluxo do app. Então, normalmente, né, como a gente imagina a programação, é que cada linha vai ser executada uma após a outra de código, né? E se uma linha de código demora 10 segundos para ser executada, a gente não pode ficar ali 10 segundos esperando para executar os próximos códigos, porque vai travar a aplicação, vai deixar a experiência do usuário lenta, ruim. Então a gente evita fazer isso. E as funções assíncronas existem justamente por isso, porque a gente vai conseguir ter ali trechos de código demorados para serem executados de forma assíncrona, ou seja, de forma paralela, né? Enquanto a gente vai ter um fluxo de código e o fluxo assíncrono que vai rodar ali, meio que de forma paralela, sem travar o nosso app. E no caso aqui da comunicação com o back-end, do Axios em si, são funções assíncronas. Então, se eu importo aqui o API que a gente acabou de criar, e uso aqui um API.get, ou seja, eu vou fazer uma solicitação do tipo GET, né? Aqui ele pergunta o URL. Que URL é esse? Nesse caso nosso, é só o endpoint, né? Então, o endpoint vai ser /product, né? Então, eu vou acessar lá, localhost 3000 /product, que é esse endpoint que eu estou passando aqui. Eu posso passar aqui um objeto de configurações enfim, definindo várias outras coisas. Mas nesse caso aqui não, nós só vamos fazer um API GET no endpoint product. E isso aqui vai me retornar um promise, né? Então eu posso fazer aqui o const data, vai receber o retorno aqui do API GET. Se eu passo o mouse aqui em cima, olha lá, ele vai me retornar uma promise de um Axios response do tipo N e N. Essa questão do tipo, a gente pode fazer a tipagem do retorno. Então eu posso falar que, por exemplo, no API.get, eu estou indo lá no back-end buscar um tipo de dado. Então eu posso fazer aqui o menor, usar aqui os símbolos, né? Menor, maior. E aqui dentro eu vou falar que eu vou buscar um eProduct. A gente não criou essa interface ainda, né? Mas seria uma interface que descreve um produto. Só que eu não vou buscar só um produto, eu vou buscar uma lista de produtos. Por isso que a gente coloca aqui um array, né? Uma lista. Na verdade, aqui é um colchete, né? Abrindo e fechando, para indicar que eu vou trazer uma lista de produtos. Tá? Essa interface product, eu vou criar ela aqui em cima. Depois a gente vai precisar mover ela para outro lugar, porque ela vai ser usada em diferentes locais, tá? Mas eu vou criar aqui a interface e product. E eu já tenho aqui, na verdade, a interface
Vou só copiar aqui para a gente não perder muito tempo, né? Porque isso aqui é meio que um modelo lá do back-end, né? Um modelo que o back-end vai me retornar. Que um produto, ele vai ter um ID, vai ter um nome, uma descrição, quantidade, preço, o preço anterior, né? O preço antigo, categoria desse produto, a marca do produto e a loja que vende esse produto, tá? Então, a gente vai trazer uma lista desses caras. E já aproveitando aqui o gancho para poder indicar aqui uma ferramenta que eu uso bastante, que é o Postman, tá? Postman, que é basicamente, a gente pode vir aqui no Chrome e buscar aqui por Postman, que é uma ferramenta que a gente usa para testar APIs, né? Então, voltando aqui na interface dele, eu posso digitar aqui, ó, deixa eu tirar aqui o app. Eu posso digitar o endpoint que eu quero acessar. Então, lá o HTTP, localhost 3000, na barra product, né, no endpoint product, eu vou fazer uma requisição do tipo get. E quando eu clico ali em send, ele vai mandar essa requisição para o meu backend e vai me retornar aqui a resposta. Então, lá, ó, eu tenho uma lista de produtos, né? E basicamente isso, né? Um array, ó, começa com colchete. Acredito que tá dando para ver aí bem, né? Não, olha, a câmera estava na frente. Uma lista, né? Um array aqui com os colchetes de objetos, né? De produtos, tá? Então, é isso que eu estou tipando lá e é isso que eu vou receber de retorno, tá? Só que esse data, ele é uma promise, tá? E a promise, a gente pode resolver ela de duas formas. A gente pode usar lá o promise, no caso aqui, ó, data.then, né? Resolver dessa forma, ou então usar funções assíncronas, né? Para usar ali talvez usar até um try catch para poder tentar pegar erros. Mas no caso aqui, vamos fazer com o try catch e com a função assíncrona. Só que um problema da função assíncrona e do useEffect é que essa callback do useEffect, ela não pode ser assíncrona, né? Então eu não posso falar aqui, colocar aqui um async nessa função. Inclusive ele já dá até erro aqui, né? Mas a notação, né? Acredito que você também já viu lá no curso essa notação da função assíncrona, mas deixa eu criar aqui em cima um exemplo. Nós vamos ter, né, uma função. Aqui eu vou criar uma arrow function, né? Porque a gente usa sempre arrow function aqui também no React Native. Então eu vou criar aqui, por exemplo, um const async test, o nome da função, né? Vai receber a função. Normalmente a gente cria assim, né? Essas são as funções síncronas, né? E para ela ser assíncrona, eu coloco um async aqui antes, tá? Só que trazendo essa notação pro useEffect, né? No caso o useEffect é uma função anônima, porque ela não tem nome, mas eu colocaria o async aqui, nessa posição. Mas ele já dá erro porque não pode, né? A gente não consegue fazer essa função assíncrona por definição do React. Então, para a gente resolver isso, dentro da função callback, a gente cria outra função, tá? Então, eu vou chamar aqui uma função get, e essa função vai ser assíncrona. Até aqui, tudo tranquilo, né? Criei aqui uma função assíncrona dentro do meu useEffect, e aí toda a lógica assíncrona que eu for fazer, eu faço dentro dessa função. Então, a comunicação com o back-end, o tratamento de erros, enfim, tudo que eu for fazer, eu posso fazer dentro dessa função. E logo após a definição dessa função, eu simplesmente invoco ela, né? Executo essa função get aí. E isso aqui vai funcionar de forma assíncrona dentro do meu useEffect, tá certo? Então, dentro das funções assíncronas, nós temos também o await, né? E o que é esse await? Quando a gente chegar numa parte de código demorada, né, numa linha de código que demora, a gente usa o await para aguardar aquela resposta para a gente processar ela. Então, no caso aqui, esse await é meio que a forma de resolver as promises. E o API.get retorna para a gente uma promise.
tá? Então, se eu vejo aqui, ó, o meu data é uma promise, né, de um access response de uma lista de produtos. Se eu coloco aqui um await, ou seja, o data recebe um await, eu vou aguardar o API.get, enfim, o API lá do backend, buscar os dados e trazer de volta. Quando eu aguardo isso aqui, o tipo do meu data já não é mais um promise, já é só um access response de uma lista de produtos, tá? Então ele já aguardou e resolveu essa promise. Então depois aqui, ó, eu vou dar um console log nesse meu data para a gente dar uma olhada. Na verdade, o data é um access response, ou seja, aqui dentro desse data vai ter informações da requisição em si. Então vai ter os dados que estão trazendo de volta, a configuração da requisição, os headers, request, status, várias coisas referentes à requisição. Só que o que nos interessa é a propriedade data, né? Então vai ficar aqui data.data, o que é meio estranho. Então eu só vou renomear aqui a resposta do back-end, ao invés de chamar de data, eu vou chamar de response, porque faz mais sentido, né? E depois eu acesso um response.data e aí fica ok, a gente consegue ver direitinho, dando um console log. Eu vou salvar isso aqui. Vamos abrir aqui o emulador, não abriu até agora. Deixa eu abrir aqui o Android, isso. Agora foi? Isso, depois que eu coloquei para dar reload aqui, ele conectou, tá? Então vai abrir aqui e deu um erro aqui, ó, network error. E eu já até sei o que é esse erro, que na verdade é um erro que de início a gente erra bastante isso aqui, porque quando eu passo aqui, ó, no meu Axios Create o base URL e eu digito localhost, esse localhost não é o localhost da minha máquina, do meu computador, mas sim o localhost do emulador, tá? Então, quando eu digito aqui localhost 3000, eu não estou acessando, eu não vou conseguir acessar a API que está rodando na minha máquina, mas e sim esse localhost vai se referir ao IP local do emulador, tá? Então, dentro do emulador já existe um map que ele mapeia o URL da máquina para dentro do emulador. É meio que uma forma de eu acessar o URL local da minha máquina de dentro do meu emulador, que é acessando o IP 10.0.2.2 ou é 0.2. Agora eu estou em dúvida. Mas vamos testar aqui. Ó. Deixa eu reiniciar aqui o app e ver se ele vai fazer a requisição. Aparentemente não fez, acho que é 10.0.2. Isso, olha lá, já funcionou. Tá? Ele já fez o log aqui para mim. Então, quando eu acesso o IP 10.0.2.2 no emulador, é a mesma coisa de eu estiver acessando o localhost da minha máquina, tá? Ou então eu posso colocar aqui, ao invés de 10.0.2.2, o IP local, o IP da máquina, né? O IPv4 mesmo, que também vai funcionar, tá? Mas ele já logou aqui, ó. Deixa eu só minimizar com o emulador para a gente ver no meu terminal a lista de dados aí que veio do back-end. Então já estou conseguindo comunicar com o back-end, já estou conseguindo trazer essa minha lista de produtos. Agora eu só vou exibir essa lista na minha tela, tá? No meu app. E como que eu vou fazer isso? Usando o state, né? Então, lembrando, né, lá no state, o que é o state? É sempre que eu tenho alguma alteração que eu quero mostrar essa alteração na tela, eu atualizo o state recarrega o meu app e exibe aquela alteração de forma visual, tá? Então, uma vez que eu tenho a resposta do meu back-end, eu vou dar um set data, né? Eu vou definir no meu state esse dado, tá? Então, ao invés de dar o console log, eu vou dar um set data no meu response.data, tá? E ele vai salvar lá. O meu state está começando como um booleano, né? Tá começando como um false aqui, mas esse exemplo que eu coloquei só para a gente
testar lá, né, o recarregamento. Só que no use state a gente consegue também fazer a tipagem dele, tá? Então eu vou falar aqui que ele também vai armazenar uma lista de produto, tá? Dentro desse state, e ele vai iniciar como uma lista vazia, né? Aqui dentro dos parênteses a gente coloca o estado inicial, né? O valor inicial desse estado é uma lista vazia. E aí, quando eu comunicar com o back-end, eu vou pegar essa lista de dados e salvar no state, tá certo? Então, feito isso, agora o meu data é uma lista de produto, beleza? Uma lista de produtos. E aí, dependendo do resultado desse data, se ele existe ou não, eu vou renderizar em tela esses valores, tá? Então, aqui no retorno da função, já no TSX, né? Já no TSX, né, no JSX, eu comentei aqui as minhas listas, as componentes que eu criei ali. Vou deixar comentado aqui ainda. Eu só vou dar o exemplo aqui, exibindo o dado em tela, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu já começo passando aqui colchetes não, chaves, né? Para mim conseguir executar um JavaScript dentro do JSX, né? E aqui dentro eu tenho a minha variável data, né? Que é o meu state, que é a variável que altera, né? Sempre que eu atualizo estados. Então eu posso fazer o seguinte: eu posso fazer um data.length, ou seja, o tamanho dessa lista. Se o tamanho dessa lista for maior do que 0, significa que eu tenho produtos para serem mostrados, tá? Então aqui a gente pode usar um ternário, né? Operador ternário, que, relembrando, né, é um operador que retorna coisas. Ele dá dois resultados, né, caso seja verdadeiro ou falso. Então, se for verdadeiro, eu vou retornar alguma coisa, se for falso, eu retorno outra, tá? Então, se o data length for maior do que 0, eu vou retornar aqui eu só vou retornar um text, para a gente ver isso aqui funcionando. E aí depois a gente vai criar nossos componentes. Eu vou importar o text aqui do React Native. O texto aqui vai ser existem produtos. E caso seja falso, eu vou retornar outro texto escrito vazio, tá? Então, se eu fizer isso, ele vai logar ali para mim. Ele vai logar não, né? No app, vai aparecer aqui na tela escrito existem produtos, tá? Se eu recarregar o app, deixa eu ver se isso aqui vai ser possível. Na verdade, está sendo, como está tudo local, né? A comunicação está sendo muito rápida. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou setar um intervalo aqui, na verdade, um timeout, né? E set timeout é uma função do JavaScript. E eu basicamente vou falar, espera que 2 segundos, né, 2000 milissegundos, depois de 2000 milissegundos, execute essa função. E aí dentro dessa função, eu vou colocar aqui, ó, o setData, que atualiza o meu state, tá? Então eu vou recarregar o app, e agora vai ficar escrito vazio aqui por 2 segundos, e depois muda, né, para existem produtos. Então, é o operador nosso ternário funcionando, e a gente vai usar ele para renderizar as listas na tela, tá? Então, nesse primeiro caso tenha sucesso, o que eu vou fazer? Eu vou retornar, ao invés de retornar um text, né, um texto escrito alguma coisa, eu vou retornar uma view, tá? Uma view de quem? Do React Native, que eu já tenho importado aqui, tá? E dentro dessa view, eu posso executar também mais JavaScript. Então, eu posso colocar aqui, ó, chaves também, né? As chaves abrindo e fechando. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um data.map. Ou seja, eu vou mapear a lista de produtos para transformar aquela lista de objetos em uma lista de textos, por exemplo, de textos para serem exibidos na tela, tá? Então eu vou fazer isso. No data.map, né, é uma função
que vai ser executada para cada item, né, da lista, para cada item do array. E aí, para cada item, eu vou retornar um text, tá? Então, no map aqui, né, eu vou receber um item. Eu estou pensando... vamos manter assim. Se a gente bota o mouse em cima, né, item é do tipo iProduct, ou seja, já não é mais uma lista de itens, né? É só um item agora que eu estou trabalhando. E eu vou retornar para cada item, eu vou retornar um text. E dentro desse text vai ter um item.name. Vamos retornar o nome do item. Ele está dando um erro, por quê? Sim, o TypeScript está reclamando aqui, né? Porque eu estou retornando esse meu mapa de... essa minha lista de textos, né? Aqui dentro desse meu ternário. Mas isso aqui, na verdade, vai ser resolvido lá quando a gente fizer a componente, tá? Então, na verdade, não, né? Na verdade, eu nem estou retornando, tá? Então, ó, data map tem uma função. Eu coloquei aqui as chaves, né? Ou seja, a função tem um corpo, o corpo da função, mas esse corpo dessa função não está retornando, né? Eu não tenho aqui a keyword return. Aí o que eu faço? Eu posso colocar o retorno dessa forma aqui, tá? Vai funcionar. Olha lá, ó. Teclado, mouse, monitor, né? Já foi exibido aqui em tela. Ou a gente pode fazer diferente também, que nesse caso aqui é só eu tirar o return daqui e tirar as chaves, tá? Da função e o ponto e vírgula. E vai funcionar também, tá? Então, dessas duas formas aí a gente pode fazer, tanto faz. E com isso, eu já estou comunicando com o back-end, eu já estou trazendo os dados para a aplicação, executando essa função de buscar os dados somente uma vez, né, quando a aplicação carrega. Com isso feito, eu seto no state e pego esses dados e mostro em tela, tá? Então, isso que eu fiz agora, essa primeira componente aqui, voltando lá no exemplo que eu escrevi lá no início da aula, essa primeira componente aqui que eu retorno quando existem dados vai ser a componente products list e esse texto aqui escrito vazio vai ser a componente empty list, né? Só que a gente vai mudar o visual delas, né? Então, já vamos criar as componentes aqui, tá? Dentro da tela de produtos, né? Eu tenho aqui uma pasta components, ou seja, componentes específicos da tela de produto. E aqui dentro eu vou criar uma pasta, né? Chamada products list, tá? E vou criar uma pasta também chamada empty list, né? As componentes para ambas aí, na verdade, os arquivos para ambas componentes. Então, product list, vou criar aqui um file, vou chamar ele de index.tsx. Aqui dentro eu vou criar a componente, né? Products list, a componente que retorna aquelas views, né? Export, default, deixa eu só exportar aqui a componente. O retorno dela é isso aqui, ó. Essa view aqui do meu desse meu ternário, tá? Então eu vou recortar esse código aqui, vou colar aqui dentro. Eu posso importar a view do React Native, eu vou importar o texto, né, text. Com isso aqui eu vou salvar, né? Porque eu tenho que receber o dado como parâmetro, né? Que a gente vai ajustar isso aqui. Eu só vou criar as componentes agora, tá? Aqui a estrutura do product list, eu vou criar um arquivo aqui do empty list. Eu vou colar aqui, só renomear. Certo? Então só mudei aqui
a empty list, colei ali o código do product list e renomeei, né? Renomeei e agora a empty list está retornando só um texto, né? Escrito vazio. A minha product list ela tem que receber um data como parâmetro, tá? E aqui no meu ternário, eu só vou mudar a ordem aqui, ó. Ao invés, agora, né, o meu ternário vai retornar as minhas componentes que eu acabei de criar. Então, só vou mover elas aqui para dentro do ternário e fazer o import. Importar o product list, importo o empty list, salvo, vai dar erro, porque dentro de product list eu estou usando um data, né, mas data não existe. Mas a estrutura, né, o ternário em si é esse. Se existir produtos, eu retorno a minha lista de produtos, se não, eu retorno um empty list, que vai ser a componente lá da listinha vazia. Só para finalizar agora, o product list ele recebe um data, né? E o que é esse data, né? Eu tenho que criar aqui a interface para fazer essa tipagem. Então, eu vou criar logo aqui em cima, né? Interface. Isso aqui a gente já fez várias vezes, né? A gente já está calejado aí em relação a isso. As propriedades da lista, né? Da lista de produtos vai ser data, né? O que é esse data? Esse data é um e-product, né? Essa interface aqui de produto. Que lembra que eu falei lá no início que eu ia criar essa interface de produto aqui, mas ia ser por pouco tempo, porque a gente ia ter que mudar ela de lugar, né? Mover ela para outro lugar. Esse é o momento, tá? Então eu vou criar essa interface. Eu vou fazer o seguinte: eu tenho uma pasta types aqui que está, na verdade, com o tema, né? Essa pasta type, né? Vamos pensar aqui na estrutura disso. A gente poderia sim colocar aqui, né? A minha interface de produto, não tem problema. Mas pensando em estrutura de projeto, a gente teria aqui, por exemplo, uma pasta chamada business, tá? E aqui dentro eu teria uma interface, uma pasta, né, de interfaces relacionadas aos tipos de dados que a gente está trabalhando, tá? Mas nesse caso aqui, né, como a gente quer manter as coisas mais simples, eu vou deixar essa interface aqui dentro desse arquivo types mesmo, essa interface de produto, mas tenha isso em mente, tá? Que a gente pode estruturar melhor essas interfaces para ficar tudo fazer mais sentido, né? Dependendo aí da estrutura em si, do tipo do projeto. Eu vou importar aqui esse product, deixa eu apagar esse async teste, na minha tela de produto e vou importar ele aqui também na minha interface dos atributos que eu vou receber para a componente product list, tá? Então o data é um e-product, é uma lista, né? Um array de e-product, tá? Então eu vou tipar aqui. E com isso, agora a minha componente product list, né? Eu estou falando que ela recebe o atributo data, que é uma lista de produto. Então aqui parou de dar erro dentro de product list, mas lá na tela de produto, né? Aqui onde eu uso a componente, já está dando erro. Por quê? Né? Eu usei o TypeScript para fazer a tipagem, né? E está falando, ó, a propriedade data está faltando, né? Is missing. Então eu tenho que falar aqui, ó, que o product list recebe o atributo data, né? O parâmetro data, que é do tipo, que é a variável data, né? Que eu criei aqui do meu state, tá? Então com isso aqui, ó, trazendo o Epic de volta, se eu salvo o arquivo, ele não funcionou. Por que ele não funcionou? Vamos recarregar aqui. Abrir o terminal para me dar uma olhada. Tá dando um erro aqui daqui, né? Mas não é isso.
Na verdade, eu estava olhando aqui, porque que não estava aparecendo nada. Eu importei a variável text da biblioteca React Native SVG, tá? E não foi só do React Native. Então, por isso que não estava exibindo. Eu tirei e salvei. E apareceu ali o teclado, o mouse e monitor, né? E no empty list também está errado, ó. Não é do React Native SVG, é do React Native, tá? E com isso aqui, os itens aparecem em tela, né? E tá dando um erro aqui, esse erro das keys, né? Só que eu vou fazer uma aula específica sobre isso, né? Sobre o algoritmo de reconciliação, como que ele funciona. Então, por enquanto, vamos ignorar esse warning aí, não é nem um erro, né? É só um warning, um aviso. Mas para a gente depois entender melhor como que isso funciona, beleza? Então, para essa aula é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.